e jovens de qualquer idade. Vamos dar início à cerimônia de premiação dos melhores do ano de 1999 e aproveitamos para fazer uma homenagem a atletas que representaram o Brasil durante esse século. Alguns atletas, por destino, não puderam estar presentes e ao longo nós então não estaremos colocando para vocês. Convido para participar da mesa principal o nosso vice-prefeito, professor Donício. Da UFRJ. Convido o empresário, que é uma das pessoas, aliás, é o responsável por esta festa. Nós temos dois aqui que estão representando, Domingo Catete. Eu convido o empresário Artúrio para fazer parte da mesa principal. Convido também o empresário Stefano, também para fazer parte da mesa principal. Convido também a diretora da Lumar, Maria Luzia, também para fazer parte da mesa principal. Convido o empresário Arcádio Vieira, também para fazer parte da mesa principal. Convido o pré-candidato a vice-prefeito de Guapimirim, Antônio Vieira. Convido o jornalista Rubem Pereira dos Santos, candidato a prefeito também de Guapimirim pelo PRP. Convido o Dr. Jaime Ferreira Nunes, presidente do nosso Tribunal de Justiça, para fazer parte da mesa principal. Convido a senhora mãe do nosso grande ídolo no futebol, Zico, para fazer parte da mesa principal. Convido o representante do 7º Batalhão de Polícia Militar para fazer parte da mesa principal.
também fazer parte da mesa principal. Convido o representante da Federação de Basquete do Estado do Rio de Janeiro também para fazer parte da mesa principal, senhora Alvira. Convido os meus diretores para fazer parte da mesa à minha direita, os nossos diretores de departamento. E eu gostaria de agradecer a todos eles. Agradeço pela ajuda que me deram no ano de 99 aos meus diretores, ao meu vice-presidente administrativo, José Diego Azevedo, a minha vice-presidente de assuntos técnicos, Dilzeli Souza Conceição, ao diretor de artes de atletismo, Paulo Sérgio Barbosa da Conceição, ao diretor de artes de basquetebol, Wander Lobosco Nunes Júnior, ao diretor de artes de boxe, boxe tailandês e kickbox, André Henrique da Silva Peçanha, ao diretor de artes de capoeira, Franciliano Romão. Esses nossos diretores estão convidados a fazer parte aqui da nossa mesa. Ao diretor de arte de futebol, ao diretor de arte de futebol society, Robson Luiz Silvete, ao diretor de artes de ginástica, Heraldo Santos Paiva, ao diretor de artes de handebol e natação, Alex dos Santos Silva, ao diretor de arte de jiu-jitsu, Clarimundo Gomes Peçanha, ao diretor de arte de judô, Emília Maria Barreto, ao diretor de arte de karatê, João Henrique dos Santos Ribeiro, ao diretor de arte de Kung Fu Certo, e o diretor de arte de futebol de salão e malha, Wagner Silva Santos, ao diretor de arte de taekwondo, Isaías Monteiro Martins, ao diretor de arte de tênis e tênis de mesa, Marcel dos Santos Marinho, ao diretor de arte de voleibol, Alfredo Orlando Tenório Filho, ao diretor de artes de xadrez, Cristiano Silva de Oliveira, ao diretor do Departamento de Comunicações, Raul Siqueira de Souza Neto, diretor de Finanças, Fabiano Jorge Baptista Pereira, ao Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento Esportivo, Arnaldo Nascimento, ao Departamento de Promoções e Merchandising, João Catarino Marcelo Ribeiro, ao Departamento Jurídico, Dr. Wellington Darcy de Amorim Bravo, ao Departamento Médico, Dr. José Paulo de Souza Gevu, ao Departamento DEC do Alberto Ferreira, ao Departamento de Técnico de Atletismo Cosme Nascimento, ao Departamento Técnico de Basquetebol, Wander Lobosco Nunes, ao Diretor Técnico de Boxe, Boxe Tailandês e Kickbox, Capulino Gomes da Silva Filho, ao Departamento Técnico de Capoeira, Antônio Afonso da Costa Lima, ao diretor do Departamento de Fisiculturismo, Cláudio Vinícius Almeida Santos, Departamento Técnico e Técnico de Futebol Society, Welison Gomes Cardoso, Departamento Técnico de Futebol de Salão, Carlos Alberto Silva, Departamento Técnico de Ginástica, Jorge Luiz dos Santos Colari, Departamento de Handebol, João Carlos Caetano do Nascimento, ao diretor técnico de Jiu-Jitsu, Evilásio Veloso Ribeiro, ao diretor técnico de judô, Ivan Carlos Moura Moraes, diretor técnico de ciclismo, kart e motociclismo, Sebastião Nunes Neto, Departamento Técnico de Karatê, Fernando Gomes da Silva, Departamento Técnico de Kung Fu e Xadrez, Benedito José Duarte Pereira, Departamento Técnico de Malha, Edson Tomás de Lima, Departamento Técnico de Natação, Vicente Paulo Conjô de Souza, Departamento Técnico de Skate, Jorge Luiz de Souza, Departamento Técnico de Taekwondo, Sérgio Henrique Pereira Santana, Diretor Técnico de Tênis e Tênis de Mesa, Fábio Ricardo Rocha de Oliveira, Diretor Técnico de Voleibol, Sérgio Ricardo Sarmento Mendonça. Gabinete da Presidência, Jorge Luiz Teodoro Prado, ao secretário do Gabinete, Oswaldo Alves Pereira Júnior, assessor de imprensa, Paulo César Mendonça Guimarães, assessor de assuntos externos e representações,
aos membros da Junta de Justiça Desportiva, Dr. Nildo Couto, Dr. Nélio do Couto Pita, Dr. Anderson Ferreira Pinto, Dr. Carlos Marcos do Amaral Neto, Dr. Marcos Fernando Alvaro Estevam, Dr. Paulo César Cardoso Couto e Ailton Gerão Lima. Aos membros do Conselho Fiscal, Cláudio Luiz Simões, Lúcio Silva de Carvalho, Anderson dos Santos Pinto, Eudeir Ramalho Daulas e Eduardo Paulino da Silva. A todos, muito obrigado. Eu gostaria apenas de lembrar que os demais diretores também estão convidados a fazer parte da mesa. Lá, o professor Robson Luiz Coelho, gostaria que fizesse parte da mesa, nosso diretor. E eu convido os presidentes das associações, presidente da associação parte da mesa, professor Osmar, o presidente da Sandocan, Clemente Moraes Santiago, presidente da Associação Pioneira de Kickbox, professor Rodrigo, presidente do Esperança Futebol Clube, presidente da Associação Warner Hammer Kickbox, presidente do Esporte Clube Piracicaba, presidente da Associação Residência de Artes Marciais, professor convido o professor coordenador do Colégio Nossa Senhora da Paz, também para fazer parte da mesa principal, professor Jorge. Agradecer a presença do Jornal dos Esportes, Jornal O São Gonçalo, Tribuna Carioca, o Jornal dos Esportes, na pessoa de todos aqui representados pelo senhor Alexandre Sampaio, na Jornal São Gonçalo pelo professor Paulo Mendonça, também jornalista da Tribuna Carioca, Jurandir dos Santos. Convido também o Esporte Clube Comercial de Itaboraí, presidente, para fazer parte da mesa. Convido o presidente do Dourado de Ouro. Convido o presidente do Valqueire Tênis Clube. Bem, se por acaso, senhores, for algum representante sem ser convidado, tá? Sinta-se como se estivesse em casa e faça parte da mesa. Porque infelizmente não se identificou e a gente não teve como aqui tomar conhecimento. Bem, eu convido o presidente da CATABER, André Roberts, também para fazer parte da mesa. Eu gostaria, os senhores, que ficassem de pé para que pudéssemos ouvir a execução do hino nacional.
Nós agora vamos assistir, embora a ocasião não seria para isso, porque é uma ocasião para premiação, mas é uma ocasião para que as pessoas possam observar a evolução do esporte, principalmente esses dois esportes que nós somos campeões do mundo. Nós vamos assistir agora na apresentação do musical Forms de Kickbox. Logo a seguir dessas apresentações, que é coisa rápida, não vai atrasar muito, aí nós vamos então dar início às nossas premiações. Eu gostaria de convidar o atleta Marco Antônio, da Associação Residência de Artes Marciais. O atleta Marcos Antônio, ele é da Associação Residência, ele também é da Academia Militar das Agulhas Negras, campeão brasileiro de kickbox. Parabéns. Vamos convidar agora o mestre Sérgio, da Associação de Kung Fu Garras de Águia Gonçalves, também para fazer o Cati do Bíblia. Foi professor Sérgio, além de campeão brasileiro, foi campeão do mundo de Kung Fu.
Mundial de Kung Fu, fez aqui então nossa apresentação do Castigo Bêbado. Agora é a última apresentação e quem vai fazer a apresentação é um jovem de 9 anos daqui de São Gonçalo, é o Júlio César Caparro, atleta do Vasco da Gama, treina na Quimican, campeão do comitê, vice em Catar, no Interestadual do Espírito Santo em 99, campeão brasileiro Mirim de 99, campeão estadual de 99, vice-campeão de 98 e campeão Rotary Carioca 99. Vamos aplaudir o jovem Júlio. Parabéns, Júlio César. Muito obrigado pela apresentação. Senhores, eu agora vou franquear a palavra aos membros da mesa. Eu gostaria primeiro de franquear a palavra ao mestre Vizinho. Ele gostaria de colocar, fazer uso da palavra. Mas estou muito feliz hoje por estar aqui. Essa é minha terra, eu nasci nessa terra, eu nasci na Avenida Paiva, portanto eu sou bem gonçalense, bem goiano. E um prazer muito grande, eu conheci a senhora mãe de um ídolo meu, do Murico, que eu aprendi a gostar, que foi o Antunes, o Mercúrio, o Circo, e a senhora mãe dele está aqui ao nosso lado. Isso para mim é uma honra muito grande, porque eu conhecia toda a família e não conhecia. De maneira que obrigado por vocês terem colocado nessa situação muito gostosa de estar ao lado da senhora Mãe do Edu e do Antônio. Muito obrigado a todos vocês. Para quem conhece, esse é o mestre Zizinho, campeão brasileiro, campeão estadual do Rio de Janeiro de 40, 44, 50, seleção brasileira de 1950 e tantos outros títulos, né? Porque se a gente tivesse falar mais alguma coisa, iríamos perder muito mais tempo. Muito obrigado pela sua presença e por abrilhantar essa festa. Vamos ampliar seu mestre, seu representante do 7º Batalhão também quiser fazer uso da palavra. É um prazer compor a banca aqui e todos podem contar com a nossa colaboração para o que for preciso. Muito obrigado. Se a senhora mãe do Zico também quiser fazer uso, se não quiser, não tem problema, tá? A senhora está em casa, esteja à vontade. Olha, eu quero agradecer o todo carinho
do povo de São Gonçalo e do Clube da Moi. Muito obrigada. Gostaria de franquear a palavra também ao jovem Mário Mapi, candidato a vice-prefeito daquela cidade, nos prestigiando também nesta festa. É um prazer estar aqui com a mesa. As apresentações que tivemos aqui muito bonitas. Eu acho que até o esporte tem que ser mais incentivado. Os empresários têm que investir mais. É uma área bonita, uma área de lazer. Tira muitos jovens da rua, muitos jovens da droga. Eu acho muito importante, fundamental o esporte ser sempre patrocinado, os empresários têm que enxergar isso como futuro para os jovens do Brasil. Obrigado. Doutor Jaime Ferreira Nunes, do Tribunal de Justiça, São Gonçalo. Eu peço licença à mesa para falar de pé. Meu prezado presidente da Liga Gonçalense de Desportos, José Antônio. Eu trabalho nesta liga há uns 50 anos, mais ou menos. Mas nunca na minha vida de desportista, quer como jogador, quer como dirigente, assisti uma solenidade magnífica como esta, que se apresenta hoje aqui, na sede do nosso majestoso tamanho Futebol Clube, de quem eu tenho a honra de ser o seu presidente do Conselho Deliberativo, e de estar aqui neste ato, representando o seu presidente administrativo, seu José Pedro, porque por questões de saúde não pode estar presente neste momento. Meus amigos, eu me sinto envolvido por uma emoção extraordinária, porque nesta mesa diretora existem pessoas magníficas que representam a dignidade não só da comunidade gonçalense, mas por que não dizer da dignidade desportiva do futebol brasileiro, da dignidade desportiva do futebol mundial. E vamos destacar de início aquela grande figura extraordinária que se encontra aqui do meu lado esquerdo, Tomás Soares, o nosso grande sim, gonçalense de coração, com o qual eu tive a oportunidade de atuar ao seu lado, num amistoso pelo Clube Grande de São Gonçalo. E este homem foi uma figura extraordinária, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Perdemos a Copa do Mundo de 1950 por uma questão de uma tragédia, porque esse sim foi considerado o maior craque daquele campeonato mundial. E eu peço a todos vós aqui presentes uma salva de palmas para nós grandes. Outra figura que me emociona como gonçalense e como diretor do Tamoio é a presença aqui pela primeira vez. Isto é uma alegria emocionante para mim. Eu tenho 52 anos de Tamoio
alegre, profundamente emocionado com a presença aqui de dois dos maiores craques do futebol brasileiro e do mundo. Não pessoalmente, mas representado pela sua digna diretora, a mãe de Zizimento. Maravilhosas que aqui se encontram ao meu lado desta mesa. O nosso vice-prefeito, que sempre está presente em todas as atividades de São Gonçalo, representando o prefeito aqui no Rio. Principalmente pelos executivos, embora encontre no atual governador um guerreiro contra as suas projetos que dignificam o governador. Deste bravo, desse extraordinário diretor do Guarda de São Gonçalo, o homem que muitos não conhecem, pela grandeza da saúde que nós somos. E por último, eu quero homenagear, apesar de não conhecer aqueles que vão ser premiados aqui. Aquele que foi o maior goleiro do futebol brasileiro na temporada do campeonato, que foi o maior artilheiro do futebol nacional, que foi o menos vazado goleiro, que foi o mais vazado, que foi o mais disciplinado. E eu tenho uma grande satisfação em lhes dizer que, como presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de São Gonçalo, neste ano de 1999, eu e meus colegas da Junta não tivemos uma maneira sequer, porque os jogadores de São Gonçalo demonstraram a dignidade disciplinar e moral. Meus amigos, eu vou terminar. Todo mundo gosta de eu vou terminar com uma frase que eu peço silêncio agora. Vou terminar com uma frase muito significativa. Só peço silêncio para que vocês possam ouvir essa frase. Ninguém serve para viver, mas é necessário que vive para servir. E isto prazer estar com duas representantes dos na mesa. Pessoalmente, mais responsabilidade do lado direito
Então, a classe política aqui em São Gonçalo, nosso prefeito, doutor Fernando Medina, doutor Carlos, doutora Marta, então, e parabenizar nosso presidente Maria, que é o Capitulino. Vamos ouvir então a nossa diretoria. Eu estava conversando com o Dr. Rubens, que depois da fala do Dr. Jaime Nunes, era bom, o Charles, nós tomamos cuidado. Eu queria que nossos queridos Zé Antônio, todos da mesa, em especial também do Matilde, do Zizinho, que estão compondo aqui essa mesa, a todos que estão presentes, os atletas, as autoridades aqui também neste evento, e uma saudação breve, que eu poderia dizer aqui que nós ficamos orgulhosos de ter a Liga Gonçalense uma direção onde tem um pulso firme no sentido de buscar os seus resultados. Quando eu digo isso, é porque eu conheço um pouco dessa história da Liga com as suas dificuldades, com a determinação que o José Antônio à frente, junto com a sua diretoria, tem buscado esforços no sentido de que esses resultados venham agradecer o nome do nosso município. Nesse sentido, eu poderia dizer aqui que as falas que nos antecederam, com certeza as falas que virão, é no sentido de lidar e também se orgulhar dos resultados que nós tivemos com esses atletas, onde percebemos, acima de tudo, que para vencer tem que ter determinação. Para vencer tem que ter coragem, para vencer tem que ter muita luta. E que vocês, atletas, têm demonstrado, no obstante a todos os sacrifícios que têm vivenciado, que tem luta, tem coragem e determinação. Então, a vocês, a Liga Gonçalense, essa saudação é dizer, efetivamente, então, não vou dizer também o companheiro, candidato, vice-prefeito de Guapi, Gabriel, externou, não podemos também esquecer a parte também do setor empresarial, que numa sociedade como a nossa, sem esta parceria, também temos dificuldades de desenvolver na busca de resultados, na busca de melhorias, na busca da vida. Na busca, muitas vezes, a gente vê, eu fico observando, abrindo parênteses aí, observando esse mundo esportivo dos jovens, onde a vontade de vencer, a vontade de disputar aquele evento, ela é muito grande. Onde nós percebemos o amor e o carinho com que as pessoas se dedicam, com que as pessoas buscam aquilo que não é para satisfazer somente a si, mas para satisfazer os parentes, os amigos, os vizinhos, e acima de tudo, ter orgulho de estar lutando por uma causa que é coletiva, não é individual. Então, a Liga meus parabéns aos empresários que continuem com essa parceria. E a vocês, atleta, continuem essa marca, que com certeza serão reconhecidos. Parabéns a vocês. Vocês já devem encontrar, inclusive, e no momento em que vocês olham para a mesa, você já vem com uma parcela significativa da mesa já falou. Só falta outra ala só para a gente realmente ter, vamos dizer assim, o início da premiação aí dos atletas. Muitos atletas que se destacaram ali no ano de 1999, representando o nosso município. Eu, na realidade, eu gosto muito de falar de improviso em todos os locais. Eu sou convidado, e principalmente hoje, que eu acredito
A importância desse encontro de vocês aqui hoje, para mim, é muito grande. E por força disso, inclusive, até como nós temos que citar uma série de esportes, uma série de pessoas que sempre fizeram parte da história de São Gonçalo e que estão levando adiante esse processo em nome do nosso município, representando com todas as dificuldades, todas as carências, nós resolvemos falar alguma coisa e preparar alguma coisa. Mas eu prometo a vocês que vai ser uma coisa extremamente rápida. Eu gostaria de saudar, em primeiro lugar, aos componentes da mesa, agradeço as palavras elogiosas aí do nosso companheiro Jânio, né? Foi Jânio Ferreira Nunes, ao nosso presidente também, aos demais membros da mesa, ao Osmar, ao Fernando, ao vice-prefeito também, pessoa que nós temos uma consideração, um carinho muito grande. Mas eu queria dizer a vocês o seguinte, que eu me sinto perfeitamente à vontade neste recinto de tantas tradições que é o clube, que é o clube da mãe, e eu diria mesmo que o esporte, em suas diferentes dimensões, é que ainda salva a autoestima perdida pelos gonçalenses ao longo dos anos. A sociedade do município foi embora para Niterói. A grande parte da sociedade nossa foi embora. O orgulho gonçalense murchou. As pessoas hoje já não têm mais no peito aquele brilhão, aquele vigor de falar em nome do seu município e defender o seu município. E eu acredito, eu creio que tem sido o esporte ainda a única coisa a ter São Gonçalo no peito e a falar com o orgulho do município que nasceram, que vivem e que desenvolvem as suas atividades. Já longe dentro que os grandes políticos gonçalenses nasciam dentro desta casa. Nós temos aquele que Joaquim Lavoura, que foi daqui, e hoje, no desdobramento de ações políticas e éticas, voltadas efetivamente para o bem-estar do povo, projetar toda uma grande escola de lideranças políticas. Jeremias Fontes, ex-prefeito da cidade, depois governador do estado do Rio de Janeiro, dividiu um pedaço de sua vida entre as atividades políticas e esportivas. Assim foi também com o nosso companheiro Osmar Leitão Rosa, Henrique Porto, Ailson Monteiro, Ailson Rachid, para ficarmos apenas como um exemplo mais recente. O passado político de São Gonçalo foi escrito por eminentes esportistas. E hoje, aqui ao nosso lado, o nosso craque, o Zizinho, fazendo parte dessa mesa. E toda a história do município autoestima sim, através do esporte, agora mesmo no futebol da capital. Brilham as estrelas de mil gonçalenses que até tem pouco tempo vestiam a camisa de clube da cidade. Como o goleiro vascaíno Elton, o meio-armador Roberto Bru, esse do Fluminense. O atacante Mark, que marcou a época do Vasco no Botafogo, esteve no Japão e ultimamente integrou o bom time formado pelo Gama de Brasília. É outra revelação gonçalense e a maior estrela de todas, que sempre foi um garoto de nossas peladas de rua, craque temperamental, mas brilhante com a bola nos pés, enfim. Eu estou falando do Edmundo. José Antônio Ferreira Machado. Não poderia falar sobre a Liga Gonçalense de Esporte sem falar um pouco sobre José Antônio Ferreira Machado. O presidente dessa liga, ele merece, meus amigos, uma estátua em praça pública. Ele forma uma importante retaguarda de pessoas que lutam pelo resgate do amor próprio do município. Daqui, eu tenho certeza que vai renascer, através das conquistas do esporte, que seja todo o orgulho de uma cidade e de gente sensível. A chama do amor a São Gonçalo ainda vive, felizmente, nos projetos esportivos que saem desta liga. São relíquias que substituem nesse tempo de tantas intervenções políticas os projetos mirabolantes de detentores eventuais de poder. A Liga Gonçalense de Esporte é prova maior do que pode o homem da terra na sua perseverança e na sua crença em um mundo melhor. Ele cria, ele busca novos caminhos, alarga o horizonte do bem-querer
que os maus políticos, eterna luta do poder pelo poder, acabam estreitando. Caminham os povos gonçalenses nesse instante sem nenhum apoio oficial, muito diferente de um passado distante, quando os gestores da coisa pública faziam questão de se integrar a todos os projetos que diziam respeito ao homem gonçalense, que falavam de tradição e de amor próprio. Em 1958, o Esporte Clube Trindade, uma das potências esportivas do município, nos idos na década de divisória de água dos anos 90, foi campeão gonçalense, campeão estadual e campeão nacional. E a final memorável foi em Belo Horizonte, no lendário Atlético Mineiro. Foi em São Gonçalo, em 1909, que se realizou a primeira corrida de carros. Daqui saíram alguns atletas fenomenais. Nas mais diferentes modalidades de esporte, o passado esportivo do município, feito de muito orgulho e amor próprio, inspira o presente. Graças a José Antônio Ferreira Machado, que chegou aqui e prestando a todas as 28 modalidades de esporte que patrocina total credibilidade, São Gonçalo está sendo levado bem longe do seu nome. O Clube Mar, por exemplo, leva o nome glorioso de São Gonçalo para além das fronteiras nacionais. O tradicional clube que enche o peito dos gonçalenses de um justificado ufanismo, é ex-campeão brasileiro e pentacampeão sul-americano de handebol. Eu acredito, com toda a fé de médico, que tem a vida humana como bem supremo e do político que sempre discutimos no futuro, que os exemplos desta casa podem e devem frutificar. Por isso, companheiros, eu vou mais longe um pouco. Eu creio que o amor a São Gonçalo, vivenciado pelas atividades esportivas promovidos nesta liga, pode ser um espelho que gonçalenses valor, um espírito arraigado à terra dando procura. O espírito falo não é um espírito qualquer, desses acostumados a projetar as vaidades políticos, descompromissados com as grandes causas da tradição gonçalense. Meu espelho, o espelho dos gonçalenses que querem resgatar a autoestima de todos que aqui vivem e trabalham é quase mágico. O espelho tanto buscava e que encontro nesta liga de esporte mostra de todos os seus anos que só a união faz a força. Zezé, Lili, Lucília, projetam o nome de São Gonçalo através do handebol. Centenas de atletas ou outras modalidades de esporte também trabalham nesse sentido. É o espírito mágico, projetando o caminho no boxe, futebol feminino, na capoeira, na malha, no ciclismo, no judô, no basquete, no atletismo ou onde a aptidão de cada um preferir. O caminho está dentro do espelho. Sei que a autoestima voltará. Basta olhar adiante, sem vaidades, que a tradição reaparece em todas as atividades que falam de vida. Afinal de contas, o gonçalense é um seu forte. Porque se não fosse, não teria resistido a tantos cataclismos políticos. Muito obrigado, doutor. Vamos dar a palavra ao doutor Fernando Dias, da Coca Saúde. Bem, eu como político em início de carreira, não vou fazer um discurso desse tamanho, não. Eu só gostaria de dizer... Eu gostaria de dar parabéns. Vou citar algumas pessoas. Eu quero dar parabéns aos atletas. Quero dar parabéns ao José Antônio. Quero dar parabéns ao Coque Saúde, porque ajuda a mais uma dúzia de escolas de futebol, dando plano de saúde, assistência médica aos integrantes da escolinha. Gostaria de citar a escolinha ao qual nós patrocinamos também, com atendimento médico, a Esportiva Esperança, onde tem no seu quadro 3 atletas que são destaque. A Sulimar, a Mônica e a Regina.
como melhor atleta da Liga, atleta artilheira de 99 também, a Mônica, e a goleira menos vazada, caso da Regina. Eu gostaria de dar parabéns também ao doutor Pedro Medeiros, que há 15 anos atrás operou aquele moço, aquele menino que lá está, talvez ele não lembre, mas foi o doutor Pedro Medeiros que operou o colo de demo do meu amigo Zizinho. Há 15 anos atrás, com você numa sala de cirurgia. Hoje estamos aqui no momento de alegria para a sua Gonçalo. Gonçalenses, parabéns. Doutor Antônio, para falar do programa. Já boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui. Uma honra estar com vocês. Ano passado, estive na cerimônia, estive aqui, estava menos corrida, mas sabe que a Liga agora está numa fase melhoria avanço. Aqui nós estamos presentes no Cacete, que com uma vinculação com a Liga pode depositar uma melhoria de investimento, que a gente sabe de toda a dificuldade na prática do esporte. São Gonçalo, visto que a Secretaria encarregada disso tem por razões que o esporte pode acontecer. Eu quero parabenizar a todos aqui, aos atletas, pelo sacrifício que vocês tiveram ao longo dos 99 sem apoio, grandes dificuldades, e conseguiram vencer essas dificuldades pelo mérito. Quem já praticou o esporte sabe muito difícil chegar à primeira, conseguir a pontuação de frente, vencer. Normalmente, o que mais ocorre de todos é a prática, e nem todos conseguem chegar ao ponto. Os que estão aqui para ser premiados tiveram que fazer muito sacrifício. Hora e hora de trabalho para permitir no momento final um problema físico, alguma coisa não tem que chegar a casa. As pessoas que estão aqui para ser premiadas são merecedoras de duas vezes. Na primeira vez, eu tenho conseguido, e na segunda, eu tenho superado as dificuldades da prova. Eu acho que futuramente, pelo que a gente ouviu nessa mesa, parece que as coisas vão mudar. A minha direita parece que o dinheiro empresarial pela lei dos livros vai possibilitar um melhor apoio para você. E a minha esquerda, eu sei que forma uma frente São Gonçalo, para que São Gonçalo reaja a essa maragem de muitos anos que vem abandonado. Nós nessa terra, no dia da chuva, metemos o pé na mão. E no dia do sol, mesmo em sacos respiradores. O governo abandonou todos, não só o esporte, tudo aqui abandona, tudo aqui precisa, tudo é necessário. Qualquer coisa para lá em São Gonçalo é sucesso, porque aqui há uma deficiência completa de qualquer coisa. A gente só o dia a dia, todas as dificuldades. Esperamos que hoje, com as declarações seja um momento histórico, um marco da mudança. Como bem dito anteriormente, todos os prefeitos históricos de São Gonçalo passaram pela Liga. Estão agora novos políticos aqui com o mesmo compromisso. E eu quero que esse compromisso não se resuma só às palavras. Eu acredito nessas pessoas e creio que agora, daqui para frente, desse momento em diante, São Gonçalo rume para uma real mudança, para uma festa de muito melhor qualidade. Grande desempenho que São Gonçalo tem. Em todos os lugares, um atleta medalha de ouro no Pan-Americano é recebido com tapete vermelho. Nós tivemos as nossas atletas que foram a São Paulo ser recebidas e homenageadas pelo governador. As nossas, nem o prefeito recebeu. Isso é um absurdo, gente. As pessoas que se esforçam anos e anos na atividade esportiva para chegar a algum lugar não são consideradas. Vamos mudar isso. E quem pode mudar somos nós. Nós temos o poder da força para mudar na hora exata. Parabéns a todos. Obrigado. Bem, eu gostaria de saber se algum dos membros da mesa, da minha direita, quer fazer a sua palavra, da minha esquerda. Eu gostaria que, em nome dos
outras pessoas, o professor Robson falasse. O professor Robson é coordenador do mestrado e doutorado da Unicamp. Eu gostaria que ele pudesse, não demorasse muito, fosse rápido. O presidente Antônio anteriormente solicitou que eu falasse em nome da Liga, e eu não vim preparado para o discurso, mas consegui escrever umas 10 folhas para poder falar aqui. Mas eu gostaria somente de pensar alguns pontos. Primeiramente, gostaria de me desculpar e dispensar os cumprimentos às autoridades presentes por já terem sido mencionadas anteriormente. Em nome da Liga Gonçalense de Desportos, gostaria de saudar a todos os presentes. Antes de falar do esporte, um componente integrador de massas das civilizações da humanidade, porque isso já ocorre desde a Grécia Antiga, e que duas artes foram e continuam sendo responsáveis por essa congregação humana, que é a música e o esporte. A política poderia ser a terceira, mas assim não conta a história. Aproveitando este evento, estamos todos aqui por motivo do esporte. O esporte representa saúde, disposição física, disciplina, paixão, respeito, valorização humana, crescimento pessoal, congraçamento social, união, harmonia, patriotismo e tantos outros valores. Mas quem promove o esporte? Quem viabiliza, apoia e investe no esporte? Quantos atletas se autofinanciam para permanecerem competindo? Nesse momento, deve-se dizer que São Gonçalo tem tradição no esporte, mas infelizmente não tem tradição de apoio institucionalizado para o esporte. A Liga Gonçalense, com o presidente Antônio Ferreira Machado, há mais de 15 anos à frente, não deixou morrer o esporte gonçalense, com recursos próprios e com a boa vontade de todos aqueles que realmente amam o esporte aqui no município. Diretores de clubes e atletas abnegados e homens de fé. Com o potencial atlético que o município vem apresentando ao longo dos tempos, se tivesse apoio político e institucional, seria um dos maiores expoentes nacionais do esporte, o município de São Gonçalo. Poderia ser muito mais do que é. Agora, quem sabe, com o Bingo Catete, a história mude. E viva o Bingo Catete por causa disso. Só espero que não tenhamos pessoas de má fé que queiram se aproveitar desta sombra, porque agora parece que vai haver uma sombra sobre a Liga e facilitar um pouco o desenvolvimento do esporte aqui no município. Gostaria de parabenizar a todos que, aliados ao grupo perseverante que compõe a Liga Gonçalense de Desportos, ainda contribuem para a sobrevivência do esporte gonçalense. Reforçando, o esporte é o locus humano do congraçamento universal entre as nações. E vocês, atletas, e todos nós, responsáveis pela sua existência, enquanto houver esse espírito de vida na Liga Gonçalense, nós teremos o esporte no município. Por tudo isso, e apesar de todas as forças contrárias, continuaremos a perseverar e a manter viva a esperança esportiva no município de São Gonçalo. Muito obrigado.
Bem, senhores, eu vou então convidar vou pedir à senhora mãe do Zico para fazer a entrega do diploma ao senhor Tomás Soares da Silva. Silva, como já foi colocado, ele foi seleção brasileira de 50, campeão brasileiro de futebol pela seleção do estado do Rio de Janeiro de 40, 44, 50. Nós escolhemos o senhor Tomás para ser o atleta do século de futebol da Liga Gonçalense do Esporte. Pedro Henrique S. Oliveira, atleta que foi campeão internacional de Kung Fu na cidade de Manchester, Estados Unidos. Mãos livres e armas longas. Pedro Henrique S. Oliveira vai receber das mãos do nosso vice-prefeito. Eulicério Rodrigues Martins Filho, campeão internacional, também na cidade de Manchester, Estados Unidos, também considerado nosso atleta de Kung Fu do século. Recebo das mãos do deputado estadual Henry Chaves. Sérgio Silva Oliveira, adulto, avançado, campeão internacional, mãos livres especiais, também atleta do século. Receba das mãos do nosso empresário Arturo, nosso patrocinador dessa cerimônia. Eu agora convido o atleta André Roberto Robert. André Roberto Robert, campeão da Copa do Mundo de Kickbox de 1993 em Rio, Itália. Medalha de prata no Mundial de Kickbox em Kiev, Ucrânia, em 95. Campeão mundial de kickbox em Oslo, Bélgica, 97. Campeão sul-americano de kickbox em 1999. Campeão Mercosul de kickbox em 99. Campeão mundial de kickbox em Caserta, Itália, em 1999. Vamos aplaudir o Roberto Robert. Eu faço questão de entregar a sua prova. No handball nós escolhemos a atleta Maria José
José Batista Salles. Ela não tinha chegado até algum momento atrás. Encontra-se presente, ou algum de seus representantes, numa próxima cerimônia faremos assim entrega. Bem, convidamos a atleta Renata da Silva Andrade para receber o título de campeã brasileira de full contact feminino 50 quilos. Recebem em seu nome o representante das mãos do mestre Zildo. Vai receber em nome da Renata, seu esposo. Convido a atleta Grauci Moreno Queiroz, campeã brasileira de full contact 55 quilos. Receba das mãos da senhora mãe do Zico. Convido a atleta Cione Costa da Silva, vice-campeã brasileira do full contact feminino, até 55 quilos. Recebo das mãos do representante do 7º Batalhão. Convido a atleta Danusa Garcia Gonçalves de Castro. Danusa Garcia Gonçalves de Castro. Não está presente. Convido a atleta Alice Adriano da Silva, da Casa Verde, campeão brasileiro de full contact 54 quilos. Receba das mãos do jovem de Guapimirim. Convido o atleta Daniel de Matos Gonçalves. Daniel de Matos Gonçalves da PKB, campeão brasileiro do full contact 57 quilos. Receba nas mãos do Dr. Arcádio. Convido o atleta Sérgio Paulo Barros de Oliveira, também campeão brasileiro até 60 quilos, full contact masculino. Convido o atleta Elielton Maia da Silva, vice-campeão brasileiro. Maia da Silva, vice-campeão brasileiro por contato 70 quilos, receba das mãos do nosso Dr. Rubens, jornalista. Está representando o jovem que não pôde vir, lá de Nova Friburgo. Convido o atleta Juan Carlos Costa de Souza, campeão brasileiro de full contact 73 quilos e meio. Receba das mãos do nosso vice-prefeito, Juan Carlos.
vice-campeão brasileiro Gilson José Fernandes, também para receber o seu título. Juan Carlos. Gilson José Fernandes. Esteve nas mãos do meu vice-presidente, professor José Dias. Convido o atleta Rodrigo Domingues da Cunha, campeão brasileiro do full contact até 75 quilos. Receba nas mãos do nosso vice-prefeito, professor Domingos. Convido o atleta Roberto Castro de Souza para receber o título de vice-campeão brasileiro full contact 75 quilos. Receba nas mãos do Dr. Charles. Convido o atleta Adriano Mendes da Silva, campeão brasileiro de full contact até 81 quilos. Receba das mãos do Dr. Fernando da COG. Convido o atleta Jorge Eduardo Gonçalves, também campeão brasileiro de full contact até 91 quilos. Receba das mãos do nosso amigo do PPB, Dr. Osmar Leitão Rosa. Convido o atleta Alan Adriano da Silva, campeão brasileiro de low kick, 54 quilos. Receba das mãos do Dr. Marco Aurélio. Convido o atleta Marco Antônio Martins Freitas para receber o diploma de terceiro lugar de low kick no Campeonato Brasileiro. Marco Antônio Martins Freitas. Receba das mãos do nosso amigo Artúrio. Convido o atleta Elielton Maia da Silva para receber o título de vice-campeão brasileiro de low kick. Convido o atleta Elielton Maia da Silva para receber. Receba das mãos da Maria do Túlio, diretora da UNAM. Convido o atleta Gilson José Fernandes para receber o título de terceiro lugar na categoria de 63,5 kg de low kick. Receba das mãos do professor Dias. Convido o atleta Felipe de Oliveira Estelita para receber o título de vice-campeão brasileiro de low kick. Receba nas mãos do empresário Stefan. Felipe de Oliveira Estelita. Convido o atleta Claudiere Pereira de Freitas, terceiro lugar na categoria low kick. Receba das mãos do mestre Visa, que não está presente. Convido o atleta Fábio Leão Nunes, campeão brasileiro de low kick. Receba das mãos do mestre Visa. Convido o atleta Luiz Felipe Ferreira dos Santos.
Felipe Ferreira dos Santos, para receber o título de vice-campeão brasileiro de low kick. Não está presente. Convido o atleta Robson Machado Ribeiro, terceiro lugar em low kick 71 quilos. Vai receber por ele o seu professor Rodrigo. Convido o atleta Roberto Castro de Souza, campeão brasileiro de low kick 75 quilos. Roberto Castro de Souza. Recebe das mãos do representante do 7º Batalhão. Convido o atleta André Marcos de Souza, vice-campeão brasileiro de low kick. André Marcos de Souza, vice-campeão de low kick. Receba das mãos do Dr. Jaime Nunes. Convido o atleta Jorge Eduardo Gonçalves, campeão brasileiro de low kick. Receba das mãos do Antônio Vieira. Convido o atleta Juan Carlos Costa de Souza. Receba das mãos da senhora mãe de circo, dona Matilde. Convido o atleta Alex de Abreu Mendonça, campeão brasileiro de Thai Box. Receba das mãos do nosso amigo Arcádio. Convido o atleta Anderson da Paz Câmara, vice-campeão brasileiro de Thai Box. Receba das mãos do jornalista Rubens. Convido o atleta José Carlos da Silva Filho, vice-campeão brasileiro de Thai Box. Convido, receba das mãos do nosso vice-prefeito, José Carlos da Silva Filho, vice-campeão brasileiro. Convido o atleta Thiago Dias Valarcão, campeão brasileiro de semi-contact, 12 e 13 anos. Vai receber por ele nas mãos do professor Dias. Convido o atleta Paulo Henrique de Oliveira Loures, da Associação Residência, vice-campeão brasileiro. Receba das mãos do Dr. Charles. Vice-campeão brasileiro, 12 e 13 anos, semi-contact. Convido o atleta Bruno Eduardo Correia, vice-campeão brasileiro, semi-contact, 12 e 13 anos. Receba das mãos do Dr. Osmar Leitão Rosa. Convido o atleta Igor de Brito Silva Alves. Igor de Brito Silva Alves, campeão brasileiro
brasileiro, receba das mãos do Dr. Osmar. Recebendo por ele o seu produtor. Convido o atleta Leonardo Andreoli de Almeida. Vice-campeão, receba das mãos do Dr. Marco Aurélio. Convido o atleta Ronilson Soares para receber o título de campeão. Convido o atleta Vitor Hugo Ferreira dos Santos para receber o título de campeão brasileiro. Receba das mãos do senhor Arthur, campeão brasileiro semiconta de 16 anos. Convido o atleta Pablo Almeida Santos, vice-campeão brasileiro. Receba das mãos da senhora Maria Luzia. Convido o atleta Gustavo Dias Largão, campeão brasileiro semiconta de 16 anos. Receba das mãos do empresário Stefano. Convido a atleta Monique Lima Goulart, campeã brasileira semiconta de 14 e 15 anos. Receba das mãos do mestre Zizo. Marcelo da Silva Petino, recebendo o título de terceiro lugar do Semi-Combat. Convido o atleta André Roberto Robert para receber o título de campeão brasileiro de Semi-Combat 63 quilos. Receba das mãos do representante do 7º Batalhão. Fabrício Santana vai receber das mãos de Dona Matilde, mãe do Dias. Convido o atleta Nelson Ricardo dos Reis, terceiro lugar do Campeonato Brasileiro de Semiconta de 69 quilos, receba das mãos do jovem Antônio Vieira. Convido o atleta André de Andrade Gonçalves para receber das mãos do Dr. Jaime Nunes, terceiro lugar do Campeonato Brasileiro de Semiconta de 74 quilos. Convido o atleta Douglas Aires de Lima, vice-campeão brasileiro de semi-conta de 79 quilos. Receba das mãos do Dr. Ascari. Convido o atleta Marco Antônio dos Santos Carvalho, campeão brasileiro de semi-conta de 84 quilos, para receber das mãos Marco Antônio dos Santos Carvalho, da Associação Recebeu, para receber das mãos do jornalista Rubens. Convido o atleta Adriano Mendes da Silva, da Associação Pioneira, vice-campeão brasileiro até 84 quilos de semi-combat. Receba das mãos do nosso vice-prefeito. Convido o atleta André Henrique da Silva Peçanha para receber o título de campeão brasileiro de semi-combat 89 quilos das mãos do professor José Dias. Convido o atleta Alexandre César Monteiro para receber o título de terceiro lugar. Não veio. Convido a atleta Renata da Silva Andrade para receber o título de campeã brasileira de semi-combat
até 50 quilos. Receba das mãos do deputado Henrique Chaves. Convido a atleta Cione Costa da Silva para receber o título de campeã brasileira de semi-contas de até 55 quilos. Convido a atleta Ana Paula de Jesus ou seu representante para receber o título de vice-campeã brasileira de semi-contas. Vai receber em nome dela o professor Nelson Ricardo. Convido a atleta Fabiana Tavares de Souza para receber o título de vice-campeã. Fabiana Tavares de Souza, vice-campeã brasileira, semi-contas de 60 quilos, receba das mãos do empresário Arthur. Convido o atleta Vitor Hugo Ferreira dos Santos para receber o título de campeão brasileiro. Vitor Hugo Ferreira dos Santos, campeão brasileiro de Light Contas, 16 anos. Convido a atleta Pablo Almeida Santos, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Convido a atleta Fábio da Silva Marcio para receber o título de campeão brasileiro, Light Contas, de 16 anos. Receba das mãos do decisivo. Convido o atleta Gustavo Dias Vargão para receber o título de vice-campeão. Convido o atleta Carlos Augusto Mancino de Oliveira Silva para receber o título de campeão brasileiro Light Contas de 17 anos. Convido o atleta Marco Antônio dos Santos Carvalho, da Associação de Eventos, vice-campeão brasileiro do musical pop. Receba das mãos do médico Vila. Eu quero convidar o senhor Raul Siqueira. Senhor Raul Siqueira, para estar presente. Convido o senhor Capulino Gomes. O senhor Capulino Gomes foi delegado dessa equipe que foi campeã brasileira. Nossa homenagem. Receba as mãos do vice-campeão. Convido o senhor Ivan Carlos Moura Moraes. Convido o senhor Benedito José Duarte Pereira, foi supervisor nessa equipe. Receba das mãos do meu vice-presidente. Convido a fisioterapeuta Marcélia. Convido o nosso amigo Ivan Carlos Moura Moraes para receber a nossa homenagem como supervisor da nossa equipe. Receba das mãos nosso fisioterapeuta. Convido nosso amigo Ivan Carlos Moura Moraes para receber das mãos do deputado, do ex-deputado federal Osmar Guimarães. Convido o massoterapeuta Benício da Costa.
Campeonato Brasileiro. Alexandre Pedro Coelho. Alexandre Pedro Coelho. Convido o senhor Winston José Costa dos Santos. Também foi árbitro do Campeonato Brasileiro.